Boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Marlon, eu vou falar um pouquinho da história de Paulo, ou do apóstolo Paulo, que muitos conhecem na Bíblia. E já deixe seu like aí, ative o sininho e curta nossos vídeos, beleza? Bom, Paulo ou Saulo, Paulo porque é, era o nome, Paulo era o nome romano, pois os pais de Paulo, eles é, tinham adquirido a cidadania romana na época. E Saulo era o seu nome hebreu, porque ele era hebreu na verdade. Bom, é, ele nasceu em Tarso, na Sicília, que atualmente é conhecido como Turquia. Ele, como eu falei, ele era filho de judeus que adquiriram a cidadania romana na época. Bom, o seu pai, ele era membro é, da seita ou da organização dos fariseus ali daquela época, que eram muito ortodoxos, eles eram é, muito críticos no que eles acreditavam. Bom, é, ele ainda adolescente, ele foi para Jerusalém ali aprender as leis de Moisés. Bom, porém com as grandes coisas que surgiram naquela época de Paulo, a vinda de Cristo, Cristo começou a pregar, a fazer milagres e a ressurreição de Cristo, e os apóstolos também falavam de Cristo, as pessoas falavam de Cristo, dos milagres que ele fazia. Ele começou a questionar e a perseguir os cristãos daquela época, porque ele acreditava que o que Cristo pregava não era aquilo que ele foi ensinado, não era aquilo que era o correto para ele e para os fariseus daquela época. Bom, ameaçado pela nova fé, ele faz uma marcha para Jerusalém, perseguindo os fiéis de Cristo, entrando nas suas casas, arrastando pais, mães e o que tivesse lá dentro para a prisão. Principalmente aqueles que pregavam a palavra de Deus naquela época e acreditavam em Cristo. Porém, em uma dessas perseguições, quando ele ia no caminho para Damasco, uma grande luz vem ao seu encontro e ele cai no chão, prostrado e cego. Ele não consegue ver nada por causa daquela luz. E Cristo começa a falar com ele. E Cristo pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E, e ele, em dúvida, ele diz: Quem é que está falando comigo? Quem é? E Jesus fala: sou eu quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. O que quer dizer então que duro era para ele ir contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus, contra o próprio Cristo. Então ele ficou tremendo e atônito, paralisado com aquela revelação. Então ele foi até o profeta Ananias para ser batizado, porque ali houve uma transformação e Deus fala até mesmo, a palavra de Deus fala que Paulo passaria a se chamar, ele se chamava, era conhecido mais como Saulo, ele passaria a se chamar Paulo. Bom, então ele larga aquela ideia da lei judaica e passa a acreditar na salvação pregada por Cristo. Então, ele já transformado, ele volta para Damasco e começa a pregar a palavra de Deus para os judeus, para os romanos, para todos ali, começa a pregar a palavra de Deus. Só que, como ele incitou a raiva de algumas pessoas,
não acreditavam nele, que ainda não conheciam a Cristo, ele foi mandaram matar a Paulo. Então ele teve que fugir ali para a Arábia e ficou um período lá. Depois ele volta para Damasco e começa a pregar de Deus de novo, começa a pregar a Cristo de novo. E então ele é perseguido, ele vai para Jerusalém, onde também é perseguido por alguns judeus de lá. E o apóstolo Paulo, então, ele começa a fundar igrejas, escrever cartas, fazer as suas famosas epístolas, até então chegar um período em que ele estava em Roma, trazendo assistência para alguns cristãos que estavam ali sendo perseguidos por um imperador da época, que era o imperador Nero, conhecido como um aniquilador, um cara que era perseguia os cristãos para matar mesmo. E muitos ali cristãos tinham ele como a besta naquela época, porque ele era muito ruim naquela época, esse Nero. E acaba que Nero, quando Paulo está lá em Roma, ele consegue capturar Paulo. Então Paulo ele é preso e decapitado por amor a Cristo, um homem transformado por Deus, que era perseguidor, era imbatível também. Paulo era um perseguidor imbatível e foi parado por Cristo, e houve aquela transformação. Vemos muitos exemplos hoje de transformação, e temos esse exemplo na Bíblia de transformação de um homem cruel para um dos apóstolos mais conhecidos da Bíblia, e que fez e que junto com outros apóstolos fez um grande trabalho ali, que propagou a palavra de Deus. Ele foi decapitado no reinado de Nero, só que ele deixou uma palavra muito importante que fica em 2 Timóteo 4, 7 e 8. Ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. E finalmente, tendo sido condenado à morte por Nero, o imperador romano, Paulo escreveu isto: eu estou pronto para ser oferecido, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei minha carreira, guardei a fé. Que o Senhor Jesus Cristo e a sua graça esteja com todos vocês. Amém. Tá bom para vocês? De já eu agradeço a vocês que continuem assistindo os vídeos e dando uma força aí. Falou, galera!